oração não é uma obrigação, é um privilégio. Meu Deus, que tipo de coisa surpreendente é isso para o Deus que criou tudo, que tem todo o poder, que está em todo lugar o tempo todo e sabe todas as coisas. Quer dizer, você pode vir a mim com ousadia e pedir-me o que você quer ou precisa. Eu vou ouvir você e atendê-lo. Ei, a notícia é realmente boa e que você não tem sequer que ser perfeito para fazer isso. Porque quando oramos em nome de Jesus, há tanto poder neste nome. Quando oramos em nome de Jesus, nós estamos apresentando a Deus tudo o que Jesus é e não o que somos. Eu não oro no meu nome, eu espero que você também não. Nós oramos em seu nome. A oração, eu acho que muitas vezes pode tornar-se um fardo para as pessoas. E o inimigo pode facilmente nos convencer de que nunca estamos fazendo do jeito certo. Você já sentiu que mesmo estando empenhado na oração, você vai orar, mas quando termina você se pergunta se orou certo, se orou todas as coisas pelas quais deveria ter orado, se orou por tempo suficiente, se disse as coisas certas. E eu sofri com algumas dessas coisas. Eu aprendi ao longo dos anos que a oração pode ser super simples e satisfazer a Deus. Ela não tem que ser longa, não tem que ser eloquente, só precisa ser honesta e ela precisa ser sincera. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora. Como eu já disse na manhã de ontem, a primeira razão pela qual as orações não são respondidas é que as pessoas não pedem. Você não tem por que não pede. Pergunto-me com quantas coisas agora você esteja talvez lutando ou preocupado a respeito que você ainda nem sequer se preocupa em pedir a Deus para ajudá-lo. Ou quantas coisas que pensamos que Deus não está interessado ou não tem tempo para elas. Não levamos apenas as coisas grandes para Deus, levamos todas as coisas a Deus. E sabe, para ser honesta, quando Deus tocou minha vida nos anos 70, eu sempre digo que foi quando eu entrei em um relacionamento mais sério com Deus. Uma das coisas que foi tão refrescante para mim foi aprender que Deus estava interessado em cada área da minha vida. E este é apenas um exemplo realmente simples, mas Deus me tocou numa sexta-feira e me encheu com seu espírito. Eu estava no meu carro e tudo que eu posso dizer é que eu me senti como se eu estivesse sendo preenchida de amor líquido. Eu amei as ervas daninhas, eu as achei maravilhosas. Eu estive tipo embriagada com o amor de Deus por um tempo. Eu gostaria que durasse para sempre, mas foi uma espécie de lua de mel. E então veio a hora de crescer. E então, eu jogava boliche nas noites de sexta-feira. E eu estava jogando naquela noite, eu não estava indo muito bem. E eu realmente não estava acostumada a ouvir a voz de Deus. E às vezes mesmo, se pensamos que estamos, temos medo de acreditar. Então, eu ouvi claramente o Espírito falar no meu coração: por que você não me pede para ajudá-la a jogar? E caramba, meu cérebro religioso imediatamente apenas rejeitou isso. Eu não posso pedir a Deus para me ajudar a jogar. Mas eu fui em frente, eu fiz assim, e eu tive uma boa noite. E sabe, tem sido uma longa jornada, mas isso é parte do que faz nossa caminhada com Deus tão emocionante assim, é que Ele quer ser envolvido em cada pequena área de sua vida. Isso é o que significa ter uma relação íntima e pessoal com Deus através de Cristo. Agora, nós não poderíamos vir a Ele desse jeito sozinhos, mas através de Cristo podemos chegar a Ele e acreditamos que a porta está sempre aberta. Deixe-me te contar algo. Quando você chama Deus, você nunca terá um sinal de ocupado. Isso não é bom? Amém? Ele nunca dorme, está sempre em casa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir a Deus. Eu imagino que alguns de vocês, mesmo se você não tem ouvido nada a não ser isso hoje, valeu a pena, porque talvez você esteja lutando com coisas com que você não teria que lutar se você simplesmente pedisse a Deus para ajudá-lo. A segunda coisa que pode atrapalhar a oração é guardar rancor contra alguém. Nós não podemos falar sobre isso, mas aí está. Não vá com raiva para a cama, não se levante com raiva.
A terceira coisa de que falamos foi o pecado oculto. Agora, para ser honesto, o pecado não é problema se não tentarmos escondê-lo. Na verdade, não é realmente um problema se não tentarmos escondê-lo. E quando nós falamos com Deus sobre os nossos pecados, quando reconhecemos sua convicção ou quando nós confessamos os pecados a Deus, não estamos fazendo isso por causa dele, porque ele já sabe tudo o que nós fizemos, gente. Então nós não dizemos, ó Deus, a propósito, eu fui mal ontem à noite. Ah, sim, eu sei disso. Mas veja, a confissão para mim é como se fosse uma ida para baixo, pegar o pecado e trazê-lo para cima e livrar-se dele. E é incrível o que acontece quando você apenas lida com as coisas. Como eu disse ontem, são as coisas que estão escondidas na escuridão que tem poder sobre nós. Agora, a primeira coisa de que eu quero falar hoje é sobre a dúvida e como a dúvida nos afeta na obtenção de respostas à oração. Tiago 1, 5 a 8. Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Se algum de vocês é deficiente em sabedoria, o que eu acho que é provavelmente a maioria de nós, peça ao generoso Deus, que a dá a todos, isso inclui você, liberalmente, significa mais do que o suficiente, e de muito bom grado. Ele não se ressente nos ajudando, ele gosta de fazê-lo, sem reprovação e repreensão por nossas falhas. Eu poderia sentar e olhar para essa escritura por um longo tempo. Então, quando eu venho a Deus, e embora talvez algumas das confusões em minha vida tenham sido de minha própria autoria, elas vieram pela falta de sabedoria, eu me meti em apuros, e eu não ouvi a Deus para começar, e eu não segui a paz. Eu posso ainda assim, mesmo em meio a isso, eu posso ir a Deus e pedir-lhe para ajudar-me. Ele não vai me afrontar o que significa vergonha ou culpa. Ele não vê falhas em mim. Só ajuda-me. Agora, isso não significa que ele não vai ensinar-me e treinar-me e corrigir-me. Um dos exemplos que eu uso muitas vezes é: se você tem um filho que não fez todas as tarefas da semana, mas ele está lá fora brincando e o valentão do bairro corre atrás dele. Você o ouve gritando por ajuda. Você não vai verificar a sua lista de tarefas para ver se ele fez tudo de acordo? Caso contrário, que pena para ele. Quer dizer, se a porta não está aberta, você passa por ela para chegar lá fora e ajudar o seu filho. Está ouvindo-me? Amém? Isso não significa que você não vai corrigi-lo mais tarde sobre as suas tarefas, não significa que você nem mesmo possa, dizer que não podem ir para fora por um dia ou algo assim, mas você não vai recusar-se a ajudar o seu filho só porque ele não é perfeito e não faz tudo exatamente do jeito que você queria que fizesse. Então, pare de deixar o diabo roubar de você ao pensar que você não pode ousar pedir a Deus para ajudá-lo porque você não tem feito tudo o que você deveria fazer. Apenas tome posse. Amém? Então está dizendo, porém deve pedi-la com fé, sem hesitação, sem vacilação, sem dúvida, pois aquele homem que oscila, hesita e duvida é como a onda no mar, que é soprada para cá e para lá e é agitada pelo vento. Pois, na verdade, não pense esse homem que vai receber alguma coisa que ele pedir do Senhor, por ser ele um homem de mente dividida, hesitante, duvidoso, indeciso. Ele é instável e não confiável e incerto sobre tudo que ele pensa, sente e decide. Agora, a dúvida nos deixa a meio caminho entre acreditar e não acreditar. E isso diz para não sermos uma pessoa de mente dividida. E assim a Bíblia fala sobre a mente do Espírito e a mente da carne. Eu acho que nós temos que aprender a viver de acordo com a mente do Espírito, e isso é realmente como o que você sente aqui. Então haverá momentos em que eu posso acreditar em algo com o meu coração e ainda assim o inimigo usar a minha mente para tentar roubar a minha fé. Você está comigo? Então eu não vou ficar aqui e dizer-lhe que eu tenho uma mensagem bacana, que eu posso dar-lhe uma pequena pregação de 3 tópicos sobre como você nunca terá dúvidas novamente. Porque, para ser honesta, a dúvida vem para todos nós.
Eu pensei sobre isso um pouco, porque eu não gosto de dar às pessoas respostas que eu não acho que vai funcionar. Então eu pensei sobre isso porque há momentos em que eu tenho dúvidas. Às vezes, quando estou aqui pregando e talvez, sabe, eu não esteja recebendo a reação certa que eu acho que deveria, eu vou ouvir a voz do inimigo dizer, essa não é a mensagem certa. E enquanto eu estou pregando, eu tenho que dizer ele para calar? Eu tenho que voltar para o meu coração e dizer, sim, isso está certo, eu orei sobre isso, eu busquei a Deus sobre isso, e eu não vou ficar aqui e ter uma mente dividida. E é muito importante que nós acreditemos por todo o caminho para a manifestação. E eu posso praticamente prometer-lhe que a dúvida vai vir contra a sua mente, mas isso é quando você precisa voltar para a mente do Espírito. E muitas vezes voltar às Escrituras Sagradas. O que a palavra está dizendo? Veja, não importa como eu me sinto, não importa o que eu penso, não importa o que as pessoas vão dizer, realmente não importa nem mesmo quais as minhas circunstâncias são, a única coisa que realmente importa é o que a palavra de Deus diz. Isso é o que significa andar pela palavra. Então, o que eu quero recomendar fortemente é, quando você estiver esperando na fé por algo, você pediu a Deus por algo e simplesmente não aconteceu, vamos apenas dizer que você está crendo em Deus para a salvação de seus filhos. E quanto mais você ora, pior eles agem. Bem, sabe, isso não é realmente comum, porque o que acontece quando você ora, isso pode ser algo em que você nunca pensou, mas quando nós oramos por alguma pessoa, Deus começa a lidar com ela. Eu não sei sobre você, mas eu nem sempre reajo muito bem quando Deus lida comigo. E por isso, é muito possível que quando você começar a orar por alguém, eles possam agir pior do que antes. Então, o que o diabo quer que você pense é isso, com certeza não está funcionando. Mas o que você precisa dizer? Eu estou dizendo dizer porque precisamos usar nossa boca para a coisa certa. No momento como esse, você precisa dizer. Você pode simplesmente pegar suas dúvidas, voltar para o inferno de onde você veio, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu tenho orado e eu acredito que Deus com certeza está trabalhando em meu benefício agora mesmo. Isso não só vai ajudar a resposta a vir, mas aqui está um grande benefício. Você fica feliz e animado neste período? Todo mundo fica animado quando eles estão esperando um avanço. A qualquer momento, isso é viver com esperança. É ter a expectativa positiva de que algo bom está para acontecer a qualquer momento. Em vez de acordar e dizer, eu temo o dia, eu temo muito esse dia. Precisamos acordar e pensar, eu mal posso esperar para ver o que vai acontecer nesse dia. Amém? Marcos 11, 23, 24 diz, em verdade lhes digo que qualquer que disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar e não duvidar em seu coração. Ele não diz que a dúvida não virá à sua mente e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que pedirem na oração, creiam, confiam e tenham a certeza que já o receberem, e assim será feito a vocês. Agora, nós falamos disso ontem, eu preciso acreditar que eu tenho antes de ver. Você me ouviu? Nós precisamos acreditar que temos antes de vermos. E, cara, é tão difícil para as pessoas que não estão acostumadas a viver desse jeito. Como você pode acreditar no que você não vê? Bem, porque nós temos duas vidas. Temos uma vida espiritual e temos uma vida natural, carnal. A nossa parte espiritual não pode ser vista. Ela opera em um reino invisível, onde há coisas invisíveis e maravilhosas, coisas incríveis acontecendo.
E então, quando Deus de repente faz alguma coisa em sua vida, isso não significa que foi quando Ele começou a fazer isso aqui. Deus já está trabalhando em seu benefício há tempos. Sabe, isso é como as crianças pequenas fazem. Suas brincadeiras de fingir. Tem seus pequenos amigos invisíveis. Sabe de uma coisa? Temos um amigo invisível também. Eu amo isso. E você? Eu falo com meu amigo invisível. Ok, agora essa é uma escritura tão legal. Segundo aos Coríntios 4:13. Ainda temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu tenho crido e por isso eu falei. Também nós cremos, por isso nós falamos. Então, o que eu estou dizendo é que quando a dúvida vem, abra a boca e confesse o que você está crendo e não a mentira que o diabo lhe está dizendo. Só porque um bandido bate à sua porta não quer dizer que você tem que deixá-lo entrar. Amém? Então, aqui está uma outra faceta da dúvida. Se sabemos muito sobre Deus, para ser honesta, raramente duvidamos de que Deus possa fazer alguma coisa por alguém. Mas temos dúvidas de que Ele vai fazer isso por nós. Às vezes é mais fácil dizer a alguém o que Deus vai fazer por ela e crer para ela do que crer para nós mesmos. E isso é porque nós olhamos para todos os nossos erros. Não estou dizendo para vivermos vidas desleixadas, não nos preocupando com a forma como vivemos, porque Deus apaga tudo. Eu não estou dizendo isso, não. Deus é misericordioso, mas eu estou falando de alguém cujo coração não é reto diante de Deus. E sabe, eu também cometo erros. Na verdade, eu duvido que se passe um dia sem que eu cometa muitos erros. Mas eu vou te dizer a verdade, eu sinto muito se isto perturba você, mas eu não estou focada no que há de errado comigo. Sabe por quê? Porque eu desperdicei muitos anos da minha vida focada no que havia de errado comigo e sempre fazendo inventário de cada pequena coisa que havia de errado comigo. Eu deixei isso para lá. Porque, sabe, o que eu sou em Cristo. E tudo que eu não sou, eu ainda estou em Cristo. E se eu fizer alguma coisa boa é porque Ele me permitiu. E se eu fizer qualquer coisa ruim, então Ele é o único que pode me perdoar. E eu quero a convicção de Deus, eu quero saber quando eu estou fazendo coisas erradas. E eu agradeço a Deus quando Ele me mostra agora, Joyce, você teve uma atitude ruim nessa situação. Obrigada, Pai. Sim, eu agradeço a Ele. Porque eu vivi na escuridão e na ignorância por muitos anos, andando por aí maltratando as pessoas sem saber que estava fazendo isso. Mas veja, a única maneira que você pode agradecer a Deus por mostrar o que há de errado é se você não se condenar por isso. Eu disse que a única maneira pela qual você pode agradecer a Deus por mostrar o que há de errado com você é se você não se condenar por isso. E a Bíblia está dizendo, aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Onde abunda o pecado, a graça se faz muito mais abundante. Nele somos justificados, feitos justos com Ele, santificados, redimidos, fomos libertados. Nossa imperfeição não tem nada a ver com a capacidade e a vontade de Deus de responder às nossas orações. Agora, você sabe que se alguém tem um pecado oculto em sua vida e está vivendo errado, não está prestando atenção a qualquer coisa que Deus está dizendo, então está certamente dentro do reino da escolha de Deus reter uma resposta até que Ele possa obter sua atenção e levá-lo a chegar a um lugar de arrependimento. Não é diferente da forma como lidamos com nossos filhos. Eu vou dar-lhe a minha palavra em primeiro lugar, mas se você não fizer o que eu disse, eventualmente eu vou ter de tocar nas suas circunstâncias. Amém?
Isso é quase tão simples quanto eu sei como fazê-lo. Então, que escritura maravilhosa, em Hebreus 4, 15, 16. Tenho que ler esta para você. Não podemos deixar de ler esta. Pois não temos um sumo sacerdote que é incapaz de entender e simpatizar, ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas, enfermidades e responsabilidades para com as investidas da tentação. Mas temos um que foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, mas sem pecado. Jesus sabe exatamente como é estar em um corpo humano e ter dúvidas comuns e tentações comuns e impaciência comuns. Ele entende tudo isso. Ele passou por tudo isso sem pecar. E ele fez isso por nós e agora temos a recompensa que ele merecia. Então vamos sem medo e com confiança e ousadia chegarmos ao trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus para nós pecadores, para que possamos alcançar misericórdia por nossas falhas e acharmos graça para o socorro em tempos para cada necessidade, ajuda adequada e ajuda oportuna que vem assim que nós precisamos. Por isso, nunca deixe de pedir a Deus para ajudar você. Sabe, para mim, esta é a maneira como eu inicio as minhas manhãs. Pai, eu venho a você hoje em nome de Jesus, admitindo que eu não mereço coisa alguma, eu não mereço sua ajuda, eu não mereço coisa alguma. Mas eu vim em nome dele, apresentando tudo o que ele é, não o que eu sou. A minha fé está em Jesus. E por causa disso eu posso chegar com confiança ao seu trono e ter minhas necessidades supridas. Bem, a oração não é uma obrigação, é um privilégio. Meu Deus, que tipo de coisa surpreendente é isso para o Deus que criou tudo, que tem todo o poder, que está em todo lugar o tempo todo e sabe todas as coisas. Quer dizer, você pode vir a mim com ousadia e pedir o que você quer ou precisa. Eu vou ouvir você e atendê-lo. Ei, a notícia é realmente boa, que você não tem sequer que ser perfeito para fazer isso. Porque quando oramos em nome de Jesus, há tanto poder neste nome. Quando oramos em nome de Jesus, nós estamos apresentando a Deus tudo o que Jesus é e não o que somos. Eu não oro no meu nome, eu espero que você também não. Nós oramos em seu nome. A oração, eu acho que muitas vezes pode tornar-se um fardo para as pessoas. E o inimigo pode facilmente nos convencer de que nunca estamos fazendo do jeito certo. Você já sentiu que mesmo estando empenhado na oração, você vai orar, mas quando termina você se pergunta se orou certo, se orou todas as coisas pelas quais deveria ter orado, se orou por tempo suficiente, se disse as coisas certas. E eu sofri com algumas dessas coisas. Eu aprendi ao longo dos anos que a oração pode ser super simples e satisfazer a Deus. Ela não tem que ser longa, não tem que ser eloquente, só precisa ser honesta e ela precisa ser sincera. Você pode orar em qualquer lugar, a qualquer hora. Como eu já disse na manhã de ontem, a primeira razão pela qual as orações não são respondidas é que as pessoas não pedem. Você não tem por que não pede. Pergunto-me com quantas coisas agora você esteja talvez lutando ou preocupado a respeito que você ainda nem sequer se preocupa em pedir a Deus para ajudá-lo. Ou quantas coisas que pensamos que Deus não está interessado ou não tem tempo para elas. Não levamos apenas as coisas grandes para Deus, levamos todas as coisas a Deus. E sabe, para ser honesta, quando Deus tocou minha vida nos anos 70, eu sempre digo que foi quando eu entrei em um relacionamento mais sério com Deus. Uma das coisas que foi tão refrescante para mim foi aprender que Deus estava interessado em cada área da minha vida. E este é apenas um exemplo realmente simples, mas Deus me tocou numa sexta-feira e me encheu com seu espírito. Eu estava no meu carro e tudo que eu posso dizer é que eu me senti como se eu estivesse sendo preenchida de amor líquido. Eu amei as ervas daninhas, eu as achei maravilhosas.
Eu estive tipo embriagada com o amor de Deus por um tempo. Eu gostaria que durasse para sempre, mas foi uma espécie de lua de mel. E então veio a hora de crescer. E então, eu jogava boliche nas noites de sexta-feira. E eu estava jogando naquela noite, eu não estava indo muito bem. E eu realmente não estava acostumada a ouvir a voz de Deus. E às vezes mesmo, se pensamos que estamos, temos medo de acreditar. Então, eu ouvi claramente o Espírito falar no meu coração: por que você não me pede para ajudá-la a jogar? E caramba, meu cérebro religioso imediatamente apenas rejeitou isso. E eu não posso pedir a Deus para me ajudar a jogar. Mas eu fui em frente, eu fiz assim, e eu tive uma boa noite. E sabe, tem sido uma longa jornada, mas isso é parte do que faz nossa caminhada com Deus tão emocionante assim, é que Ele quer ser envolvido em cada pequena área de sua vida. Isso é o que significa ter uma relação íntima e pessoal com Deus através de Cristo. Agora, nós não poderíamos vir a Ele desse jeito sozinhos, mas através de Cristo podemos chegar a Ele e acreditamos que a porta está sempre aberta. Deixa-me te contar algo. Quando você chama Deus, você nunca terá um sinal de ocupado. Isso não é bom? Amém? Ele nunca dorme, está sempre em casa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir a Deus. Eu imagino que alguns de vocês, mesmo se você não tem ouvido nada a não ser isso hoje, valeu a pena, porque talvez você esteja lutando com coisas com que você não teria que lutar se você simplesmente pedisse a Deus para ajudá-lo. A segunda coisa que pode atrapalhar a oração é guardar rancor contra alguém. Nós não podemos falar sobre isso, mas aí está. Não vá com raiva para a cama, não se levante com raiva. A terceira coisa de que falamos foi o pecado oculto. Agora, para ser honesto, o pecado não é problema se não tentarmos escondê-lo. Na verdade, não é realmente um problema se não tentarmos escondê-lo. E quando nós falamos com Deus sobre os nossos pecados, quando reconhecemos sua convicção ou quando nós confessamos os pecados a Deus, não estamos fazendo isso por causa dele, porque ele já sabe tudo o que nós fizemos, gente. Então nós não dizemos: ó Deus, a propósito, eu fui mal ontem à noite. Não, sim, eu sei disso. Mas veja, a confissão para mim é como se fosse uma ida para baixo, pegar o pecado e trazê-lo para cima e livrar-se dele. E é incrível o que acontece quando você apenas lida com as coisas. Como eu disse ontem, são as coisas que estão escondidas na escuridão que tem poder sobre nós. Agora, a primeira coisa de que eu quero falar hoje é sobre a dúvida e como a dúvida nos afeta na obtenção de respostas à oração. Tiago 1, 5 a 8. Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Se algum de vocês é deficiente em sabedoria, o que eu acho que é provavelmente a maioria de nós, peça ao generoso Deus, que a dá a todos, isso inclui você, liberalmente, significa mais do que o suficiente, e de muito bom grado. Ele não se ressente nos ajudando, ele gosta de fazê-lo, sem reprovação e repreensão por nossas falhas. Eu poderia sentar e olhar para essa escritura por um longo tempo. Então, quando eu venho a Deus, e embora talvez algumas das confusões em minha vida tenham sido de minha própria autoria, elas vieram pela falta de sabedoria. Eu me meti em apuros, eu não ouvi a Deus para começar, eu não segui a paz. Eu posso ainda assim, mesmo em meio a isso, eu posso ir a Deus e pedir-lhe para ajudar-me. Ele não vai me afrontar o que significa vergonha ou culpa. Ele não vê falhas em mim. Só ajuda-me. Agora, isso não significa que ele não vai ensinar-me e treinar-me e corrigir-me. Um dos exemplos que eu uso muitas vezes é: se você tem um filho que não fez todas as tarefas da semana, mas ele está lá fora brincando e o valentão do bairro corre atrás dele, você o ouve gritando por ajuda. Você não vai verificar a sua lista de tarefas para ver se ele fez tudo de acordo? Caso contrário, que pena para ele.
Quer dizer, se a porta não está aberta, você passa por ela para chegar lá fora e ajudar o seu filho. Está ouvindo-me? Amém? Isso não significa que você não vai corrigi-lo mais tarde sobre as suas tarefas, não significa que você nem mesmo possa, sabe, dizer que não podem ir para fora por um dia ou algo assim, mas você não vai recusar-se a ajudar o seu filho só porque ele não é perfeito e não faz tudo exatamente do jeito que você queria que fizesse. Então pare de deixar o diabo roubar de você ao pensar que você não pode ousar pedir a Deus para ajudá-lo porque você não tem feito tudo o que você deveria fazer. Apenas tome posse. Amém? Então está dizendo, porém deve pedi-la com fé, sem hesitação, sem vacilação, sem dúvida, pois aquele homem que oscila, hesita e duvida é como a onda no mar, que é soprada para cá e para lá e é agitada pelo vento. Pois, na verdade, não pense esse homem que vai receber alguma coisa que ele pedir do Senhor, por ser ele um homem de mente dividida, hesitante, duvidoso, indeciso. Ele é instável e não confiável e incerto sobre tudo que ele pensa, sente e decide. Agora, a dúvida nos deixa a meio caminho entre acreditar e não acreditar. E isso diz para não sermos uma pessoa de mente dividida. E assim a Bíblia fala sobre a mente do Espírito e a mente da carne. Eu acho que nós temos que aprender a viver de acordo com a mente do Espírito, e isso é realmente como o que você sente aqui. Então haverá momentos em que eu posso acreditar em algo com o meu coração e ainda assim o inimigo usar a minha mente para tentar roubar a minha fé. Você está comigo? Então eu não vou ficar aqui e dizer-lhe que eu tenho uma mensagem bacana, que eu posso dar-lhe uma pequena pregação de 3 tópicos sobre como você nunca terá dúvidas novamente. Porque, para ser honesta, a dúvida vem para todos nós. Eu pensei sobre isso um pouco, porque eu não gosto de dar às pessoas respostas que eu não acho que vai funcionar. Então eu pensei sobre isso porque há momentos em que eu tenho dúvidas. Às vezes, quando estou aqui pregando e talvez, sabe, eu não esteja recebendo a reação certa que eu acho que deveria, eu vou ouvir a voz do inimigo dizer, essa não é a mensagem certa. E enquanto eu estou pregando, eu tenho que dizer ele para calar? Eu tenho que voltar para o meu coração e dizer, sim, isso está certo, eu orei sobre isso, eu busquei a Deus sobre isso, e eu não vou ficar aqui e ter uma mente dividida. E é muito importante que nós acreditemos por todo o caminho para a manifestação. E eu posso praticamente prometer-lhe que a dúvida vai vir contra a sua mente, mas isso é quando você precisa voltar para a mente do Espírito. E muitas vezes voltar às Escrituras Sagradas. O que a palavra está dizendo? Veja, não importa como eu me sinto, não importa o que eu penso, não importa o que as pessoas vão dizer, realmente não importa nem mesmo quais as minhas circunstâncias são, a única coisa que realmente importa é o que a palavra de Deus diz. Isso é o que significa andar pela palavra. Então, o que eu quero recomendar fortemente é, quando você estiver esperando na fé por algo, você pediu a Deus por algo e simplesmente não aconteceu, vamos apenas dizer que você está crendo em Deus para a salvação de seus filhos. E quanto mais você ora, pior eles agem. Bem, sabe, isso não é realmente comum, porque o que acontece quando você ora, isso pode ser algo em que você nunca pensou, mas quando nós oramos por alguma pessoa, Deus começa a lidar com ela. Eu não sei sobre você, mas eu nem sempre reajo muito bem quando Deus lida comigo. E por isso, é muito possível que quando você começar a orar por alguém, eles possam agir pior do que antes. Então, o que o diabo quer que você pense é isso, com certeza não está funcionando. Mas o que você precisa dizer? Eu estou dizendo dizer porque precisamos usar nossa boca para a coisa certa. No momento como esse, você precisa dizer. Você pode simplesmente pegar suas dúvidas, voltar para o inferno de onde você veio, porque
Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu tenho orado e eu acredito que Deus com certeza está trabalhando em meu benefício agora mesmo. Isso não só vai ajudar a resposta a vir, mas aqui está um grande benefício. Você fica feliz e animado neste período. Todo mundo fica animado quando eles estão esperando um avanço. A qualquer momento, isso é viver com esperança. É ter a expectativa positiva de que algo bom está para acontecer a qualquer momento. Em vez de acordar e dizer, eu temo o dia, eu temo muito esse dia. Precisamos acordar e pensar, eu mal posso esperar para ver o que vai acontecer nesse dia. Amém? Marcos 11, 23, 24 diz, em verdade lhes digo que qualquer que disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar e não duvidar em seu coração. Ele não diz que a dúvida não virá à sua mente e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que pedirem na oração, creiam, confiam e tenham a certeza que já o receberam e assim será feito a vocês. Agora, nós falamos disso ontem, eu preciso acreditar que eu tenho antes de ver. Você me ouviu? Nós precisamos acreditar que temos antes de vermos. E, cara, é tão difícil para as pessoas que não estão acostumadas a viver desse jeito. Como você pode acreditar no que você não vê? Bem, porque nós temos duas vidas. Temos uma vida espiritual e temos uma vida natural, carnal. A nossa parte espiritual não pode ser vista. Ela opera em um reino invisível, onde há coisas invisíveis e maravilhosas, coisas incríveis acontecendo. E então, quando Deus de repente faz alguma coisa em sua vida, isso não significa que foi quando Ele começou a fazer isso aqui. Deus já está trabalhando em seu benefício há tempos. Sabe, isso é como as crianças pequenas fazem. Suas brincadeiras de fingir. Tem seus pequenos amigos invisíveis. Sabe de uma coisa? Temos um amigo invisível também. Eu amo isso. E você? Eu falo com meu amigo invisível. Ok, agora essa é uma escritura tão legal. Segundo aos Coríntios 4:13. Ainda temos o mesmo espírito de fé, como está escrito. Eu tenho crido e por isso eu falei. Também nós cremos, por isso nós falamos. Então o que eu estou dizendo é que quando a dúvida vem, abra a boca e confesse o que você está crendo e não a mentira que o diabo lhe está dizendo. Só porque um bandido bate à sua porta não quer dizer que você tem que deixá-lo entrar. Amém? Então aqui está uma outra faceta da dúvida. Se sabemos muito sobre Deus, para ser honesta, raramente duvidamos de que Deus possa fazer alguma coisa por alguém. Mas temos dúvidas de que Ele vai fazer isso por nós. Às vezes é mais fácil dizer a alguém o que Deus vai fazer por ela e crer para ela do que crer para nós mesmos. E isso é porque nós olhamos para todos os nossos erros. Não estou dizendo para vivermos vidas desleixadas, não nos preocupando com a forma como vivemos, porque Deus apaga tudo. Eu não estou dizendo isso, não. Deus é misericordioso, mas eu estou falando de alguém cujo coração não é reto diante de Deus. E sabe, eu também cometo erros. Na verdade, eu duvido que se passe um dia sem que eu cometa muitos erros. Mas eu vou te dizer a verdade, eu sinto muito se isto perturba você, mas eu não estou focada no que há de errado comigo. Sabe por quê? Porque eu desperdicei muitos anos da minha vida focada no que havia de errado comigo e sempre fazendo inventário de cada pequena coisa que havia de errado comigo. Eu deixei isso para lá. Porque, sabe, o que eu sou em Cristo. E tudo que eu não sou, eu ainda estou em Cristo. E se eu fizer alguma coisa boa é porque Ele me permitiu. E se eu fizer qualquer coisa ruim, então Ele é o único que pode me perdoar.
Eu quero a convicção de Deus, eu quero saber quando eu estou fazendo coisas erradas. Eu agradeço a Deus quando Ele me mostra agora, Joyce, você teve uma atitude ruim nessa situação. Obrigada, Pai. Sim, eu agradeço a Ele. Porque eu vivi na escuridão e na ignorância por muitos anos, andando por aí maltratando as pessoas sem saber que estava fazendo isso. Mas veja, a única maneira que você pode agradecer a Deus por mostrar o que há de errado é se você não se condenar por isso. Eu disse que a única maneira pela qual você pode agradecer a Deus por mostrar o que há de errado com você é se você não se condenar por isso. E a Bíblia está dizendo, aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo. Onde abunda o pecado, a graça se faz muito mais abundante. Nele somos justificados, feitos justos com ele, santificados, redimidos, fomos libertados. Nossa imperfeição não tem nada a ver com a capacidade, a vontade de Deus de responder às nossas orações. Agora, você sabe que se alguém tem um pecado oculto em sua vida aí, está vivendo errado, não está prestando atenção a qualquer coisa que Deus está dizendo, então está certamente dentro do reino da escolha de Deus reter uma resposta até que ele possa obter sua atenção e levá-lo a chegar a um lugar de arrependimento. Não é diferente da forma como lidamos com nossos filhos. Eu vou dar-lhe a minha palavra em primeiro lugar, mas se você não fizer o que eu disse, eventualmente eu vou ter de tocar nas suas circunstâncias. Amém? Isso é quase tão simples quanto eu sei como fazê-lo. Então, que escritura maravilhosa, em Hebreus 4, 15, 16. Tenho que ler esta para você. Não podemos deixar de ler esta. Pois não temos um sumo sacerdote que é incapaz de entender e simpatizar, ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas, enfermidades e responsabilidades para com as investidas da tentação. Mas temos um que foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, mas sem pecado. Jesus sabe exatamente como é estar em um corpo humano e ter dúvidas comuns e tentações comuns e impaciência comuns. Ele entende tudo isso. Ele passou por tudo isso sem pecar e ele fez isso por nós e agora temos a recompensa que ele merecia. Então vamos sem medo e com confiança e ousadia chegarmos ao trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus para nós pecadores, para que possamos alcançar misericórdia por nossas falhas e acharmos graça para o socorro em tempos para cada necessidade, ajuda adequada e ajuda oportuna que vem assim que nós precisamos. Por isso, nunca deixe de pedir a Deus para ajudar você. Sabe, para mim, esta é a maneira como eu inicio as minhas manhãs. Pai, eu venho a você hoje em nome de Jesus, admitindo que eu não mereço coisa alguma, eu não mereço sua ajuda, eu não mereço coisa alguma. Mas eu vim em nome dele, apresentando tudo o que ele é, não o que eu sou. A minha fé está em Jesus. E por causa disso eu posso chegar com confiança ao seu trono e ter minhas necessidades supridas.
Não é diferente da forma como lidamos com nossos filhos. Eu vou dar-lhe a minha palavra em primeiro lugar, mas se você não fizer o que eu disse, eventualmente eu vou ter de tocar nas suas circunstâncias. Amém? Isso é quase tão simples quanto eu sei como fazê-lo. Então, que escritura maravilhosa em Hebreus 4, 15, 16. Tenho que ler esta para você. Não podemos deixar de ler esta. Pois não temos um sumo sacerdote que é incapaz de entender e simpatizar, ter um sentimento compartilhado com nossas fraquezas, enfermidades e responsabilidades para com as investidas da tentação. Mas temos um que foi tentado em todos os aspectos, assim como nós somos, mas sem pecado. Jesus sabe exatamente como é estar em um corpo humano e ter dúvidas comuns e tentações comuns e impaciência comuns. Ele entende tudo isso. Ele passou por tudo isso sem pecar. E ele fez isso por nós e agora temos a recompensa que ele merecia. Então vamos sem medo e com confiança e ousadia chegarmos ao trono da graça, o trono do favor imerecido de Deus para nós pecadores, para que possamos alcançar misericórdia por nossas falhas e acharmos graça para o socorro em tempos para cada necessidade, ajuda adequada e ajuda oportuna que vem assim que nós precisamos. Por isso, nunca deixe de pedir a Deus para ajudar você. Sabe, para mim, esta é a maneira como eu inicio as minhas manhãs. Pai, eu venho a você hoje em nome de Jesus, admitindo que eu não mereço coisa alguma, eu não mereço sua ajuda, eu não mereço coisa alguma. Mas eu vim em nome dele, apresentando tudo o que ele é, não o que eu sou. A minha fé está em Jesus. E por causa disso eu posso chegar com confiança ao seu trono e ter minhas necessidades supridas.